Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. E agora vamos verificar qual é a nossa aula, observando o número, o título e o objeto de conhecimento. Então temos aí, olha, a nossa aula de número 97 e eu coloquei o título Descobrindo o Mercosul. E o nosso objeto de conhecimento, Mercosul, Mercado Comum do Sul, integrando as economias sul-americanas. Então, essa será a nossa aula e vamos aí a mais uma aula do Contraturno Digital. Então, vamos iniciar observando aí algumas bandeiras e temos a bandeira do Bloco Econômico, que é a bandeira do Mercosul, esse bloco que a gente vai conhecer um pouco hoje, e também as bandeiras de cada um dos países que fazem parte. Nós temos aí a bandeira da Argentina, do nosso país, que é o Brasil, do Paraguai e também a do Uruguai, no qual nós vamos conhecer algumas características desses países que fazem parte aí desse bloco econômico, né? A formação, a união entre eles. E agora nós vamos assistir um vídeo onde eu entrevistei algumas pessoas perguntando sobre o que é um bloco econômico e também se ela sabe quais os países fazem parte aí do Mercosul. Então vamos assistir. Bem, definição de bloco econômico que eu tenho assim é a reunião, né, de um determinado número de países, geralmente de um mesmo continente, de uma parte do globo, né, que se unem, que traçam estratégias econômicas visando o bem comum, né, e o bem de todos, né, dentro da área econômica. Isso daí é um bloco econômico, dentro do meu ponto de vista. Atualmente são 5. Se não falha a memória, Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil e, por último, a Venezuela. Eu entendo, analisando as duas palavras, né, o bloco econômico é a junção de algumas instituições ou até mesmo países no sentido de cooperar e fazer o comércio, né, estabelecer o comércio ali entre eles. Eu vou chutar, eu não tenho bem certeza, mas acredito que Brasil, Argentina, Venezuela, Chile, os países maiores aqui da América do Sul. Bloco econômico, eu acho que tem a ver com economia, né? Bloco econômico, mas eu acho que eu vou perguntar dos professores de geografia aqui do Centro de Mídias para verificar o que é. Minha nossa, o que é Mercosul? Eu vou pesquisar. Difícil, hein? Mas eu imagino que sejam... Vou falar aqui o que eu acho, né? Eu imagino que seja um grupo de países, né, que tenham as mesmas características econômicas, né, que tratem, né, das mesmas ideias econômicas. Eu acho que seja isso. Mercosul, os países da América Latina e eu acredito que alguns países da América Central. Muito bem, então a gente viu aí aos nossos entrevistados, né, perguntando o que é bloco econômico e também os países que fazem parte do Mercosul. E vocês aí, vocês sabem quais são os países que fazem parte desse bloco econômico? Então nós vamos conhecer um pouquinho aí sobre o histórico deste bloco econômico. Então nós temos o Mercosul, gente, que é um tratado que ele foi assinado em 26 de março de 1991 e foi através do Tratado de Assunção, um documento que oficializou aí a criação desse bloco econômico, que ficou conhecido como Mercosul. E aí, mais à frente, a gente vai ver os países que fazem parte desse bloco e também os países associados. E agora, gente, nós vamos viajar direto lá para Montevidéu, no Uruguai, e conhecer aí a sede do Mercosul. Então, vamos comigo! Muito bem, então chegamos aqui na sede do Mercosul, em Montevidéu, no Uruguai. Então, esse prédio, gente, ele foi construído no início do século XX. E no dia 4 de junho de 1997, por meio da assinatura do acordo com o município de Montevidéu, foi oficializado para sediar aí o Mercosul. Então, neste prédio, onde são tomadas várias decisões com relação aos países que fazem parte e com relação ao bloco econômico do Mercosul.
Trouxe um mapa agora para vocês para a gente conhecer os países que fazem parte desse bloco econômico, onde nós chamamos de países membros, tá bom? Países da América do Sul. Então nós temos aí o mapinha, vamos observar o primeiro país, que é o nosso país, né? O Brasil. Então ele faz parte e é considerado um país membro, onde ele vai tomar as decisões, onde ele participa ali da tarifa externa juntamente com os outros países que fazem parte do bloco, que é a Argentina, mais ao sul do nosso continente. Temos também o Uruguai e o Paraguai. Então, esses são os 4 países membros que fazem parte. Lembrando que, atualmente, a Venezuela ela está suspensa, tá bom? Do bloco econômico. E aí nós temos os países que são chamados de países associados. Vamos observar agora no nosso mapinha. Nós temos aí o primeiro país associado, que é a Bolívia. Esses países, gente, eles não tomam ali as decisões, então eles vão ter ali uma melhoria, algumas vantagens com relação à economia, à troca comercial, mas eles não participam, por exemplo, da taxa, das taxas, né, na verdade, do bloco econômico juntamente aos seus países membros, tá bom? E aí nós temos o Chile, vamos observar também a Colômbia, temos aqui o Equador, tá bom? Que faz parte, observando aí a localização de cada um deles. Temos a Guiana, ou Guiana, também como muitos chamam, o Peru e temos também mais um país associado, ali ao lado, né, da Guiana ou Guiana, Suriname, tá bom? Então são esses os países associados. E aí mais à frente a gente vai ver um pouquinho da diferença de cada um desses grupos, né? Mas o mais importante para a gente saber é que as decisões elas são tomadas de uma forma geral pelos países membros. E agora vamos conhecer aí qual é o objetivo desse bloco econômico que é o Mercosul. E para isso eu trouxe um convidado muito especial, que é o nosso personagem aqui do Contraturno Digital, o Curumim. Olá, Curumim, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula do Contraturno Digital. Tudo ótimo e obrigado pelo convite. Muito bem, Curumim. O pessoal quer saber qual é o objetivo do Mercosul. Seu objetivo futuramente é formar um mercado comum, com livre circulação de pessoas. Porém, as disparidades econômicas entre os membros, a baixa cooperação regional do Brasil e Argentina, além do caráter primário da maioria das exportações dos países membros, dificultam o desenvolvimento do bloco. Tchau, pessoal! Tchau, tchau, Curumim. Então, gente, esse é o principal objetivo aí do Mercosul, né? Criar esse mercado comum entre os países que fazem parte desse bloco. Então, vimos aí o objetivo do Mercosul, que é a criação de um mercado comum, e agora vamos observar as características do Mercosul. Então, inicialmente, nós temos a livre circulação de pessoas, serviços e fatores produtivos. São algumas das características dos países que fazem parte desse bloco econômico. E temos também, olha, a tarifa externa comum, que é a TEC, que nada mais é que um conjunto de tarifas, mas lembrando que essa tarifa externa comum, a TEC, apenas os países membros que fazem parte desta etapa no bloco econômico, tá bom? Então essas são algumas das principais características do Mercosul. Então, essas foram algumas das características aí desse bloco econômico do Mercosul. E lembrando que o objetivo principal desse bloco econômico é a criação de um mercado comum, tá bom? Entre os países que fazem parte aí desse bloco. E assim, nós finalizamos aqui o nosso Contraturno Digital sobre o Mercosul e agora nós vamos colocar em prática o que vimos aí na nossa aula no nosso Aplicando. Então, vamos aí ao Aplicando do Contraturno Digital. Vamos colocar agora em prática, né, o que nós estudamos aí na nossa aula sobre o Mercosul. Então, nós temos o nosso Aplicando, e aí eu trouxe uma questão para vocês que inicia. O Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercado Comum do Sul, que é
o Mercosul, foi assinado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, em 26 de março do ano de 1991. Os objetivos principais do Tratado de Assunção são, aí nós temos os objetivos, inicialmente, a integração dos Estados-partes por meio da livre circulação de bens. Temos também a livre circulação de serviços e fatores produtivos, do estabelecimento de uma tarifa externa comum, que é a TEC, da adoção de uma política comercial comum, da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais e da harmonização de legislações nas áreas pertinentes. Com relação ao Mercosul, assinale a alternativa incorreta. E aí nós vamos agora às alternativas. Alternativa A. O Mercosul, ele não possui código aduaneiro comum, apesar de a tarifa externa comum ser um dos seus objetivos iniciais. E aí, será se é essa a alternativa? Vamos agora a B. Todos os países da América do Sul participam do Mercosul, seja como Estado-parte, seja como Estado associado. Alternativa C. Em 2012, o Mercosul ele passou pela primeira ampliação desde sua criação com o ingresso definitivo da Venezuela como Estado-parte. E aí nós temos a alternativa D. Guiana, Suriname foram os últimos países a fazer parte do Mercosul como Estados associados em 2013. Então, nós temos aí essas 4 alternativas para vocês julgarem, lembrando que a gente vai julgar a alternativa incorreta, tá bom? E aí vamos agora ao nosso gabarito, marcando, gente, a alternativa A. O Mercosul, ele não possui código aduaneiro comum. Então, a gente tem um errinho aí nesse não, porque ele possui, sim, esse código aduaneiro, que eu vou já explicar ali no comentário. Apesar de a tarifa externa comum ser um dos seus objetivos iniciais. Então, temos aí o nosso comentário. O Mercosul, ele possui, sim, tá bom? Um código aduaneiro comum, porém, mesmo assim, ele é considerado uma união econômica parcial, já que esse código ele não é adotado em todas as situações e em todos os produtos provenientes das relações econômicas do bloco econômico. Se não tivesse ali aquele não na alternativa A, a gente até poderia ali julgar, né, analisar as outras alternativas, mas ele já veio com um erro ali bem no início daquela alternativa A, diferentemente do que a gente viu ali durante a nossa aula, né, sobre o Mercosul, tá bom? Então esse foi aí o nosso aplicando e agora vamos às nossas considerações finais. Vamos agora às nossas considerações finais. Então eu trouxe aí para vocês, olha, um mapa mental. Você também pode criar o seu mapa mental ou você pode colocar aí essas informações. Então nós temos aí o principal, que foi o Mercosul, que vimos durante a nossa aula, e as bandeiras, né, de cada um dos países que fazem parte, que são chamados de países membros. E aí nós iniciamos falando sobre a criação desse bloco econômico, que ele foi criado com o Tratado de Assunção, que ele foi assinado em 26 de março de 1991. E aí surge esse bloco econômico que é o Mercado Comum do Sul, ou Mercosul. Falamos também sobre o objetivo, né, o objetivo principal. Eles formam um mercado comum, esse é o principal objetivo, e aí a gente viu ali as características da livre circulação de pessoas, mercadorias, dos países que fazem parte. Vimos também os países membros, que são Brasil, Argentina, Paraguai e o Uruguai. E aí nós temos, olha, os países associados, tá bom? Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Então essas foram algumas informações que nós colocamos aí para a gente fazer essas considerações finais aí da nossa aula, certo? Então assim, finalizamos a nossa aula com as nossas considerações finais. E lembrando, gente, para vocês não se esquecerem, tá bom? De se inscrever aí no nosso canal
do YouTube e siga @Contraturno Digital. Tchau, tchau e até uma próxima!